Boa noite, pessoal. Está começando mais um Prosa Boa. Entra no ar aqui pelo Itamandiba hoje, mais um Prosa Boa. E esse Prosa Boa de hoje, gente, é muito especial porque a gente vai tratar de saúde, né? Então, Itamandiba e toda a região, você que está acompanhando, pode estar comentando aí no nosso vídeo e também está compartilhando para que mais pessoas, né, entendam a gravidade do que vamos falar aqui hoje sobre a dengue em Itamandiba. Estamos recebendo aqui a secretária de Saúde, a Alda Alves, e também a diretora de Vigilância em Saúde, a Daniele de Souza. Infelizmente, né, nós convidamos aqui o médico Dr. Henrique, ele não pôde estar aqui hoje, sabe por quê? Ele está com dengue. O doutor está com dengue. Então, é uma coisa muito complicada que nós estamos vivendo em Itamandiba e toda a região, você está vendo aí, né, surto de dengue em Itamandiba. Então, para começar o nosso bate-papo aqui com a secretária, a Alda, eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência na saúde. Você tem grande experiência, né? Você trabalhava na direção do hospital e hoje você é secretária de saúde. Fala um pouquinho também, né, só para você apresentar aqui sobre o seu trabalho. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Itamandiba hoje e de ver que estamos muito felizes de estar aqui, podendo estar batendo esse bate-papo e levando uma informação séria, é um assunto sério que nós vamos tratar aqui hoje. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou Alda, algumas pessoas me conhecem como Alda da Secretaria de Saúde, ou Aldinha, ou Alda Bié. E eu sou funcionária pública há 24 anos e sempre trabalhei na saúde. Comecei lá na base mesmo e vim perpassando aí ao longo desses anos em vários setores. Mas o mais recente, antes de vir para a secretaria, eu estava como diretora do Hospital Municipal e a partir de agosto, então, eu assumi a Secretaria de Saúde, que é um desafio. Desafio grande. Porque nós sabemos que a saúde, ela é constante e ela é contínua. Então, toda vez que eu fazer alguma coisa, eu vou ter sempre alguma coisa para melhorar. Então, assim, a gente tem esse desafio aí pela frente e agora ainda mais quando vem esses problemas que acaba que impacta e gera um movimento que não é o normal. Então, já temos um trabalho constante aí de dengue que é realizado durante o ano todo. Então, agora, nesses últimos dias, nós vamos intensificar, como já foi dito pelo prefeito e nas redes sociais ainda. Então, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião intersetorial com todos os secretários e, a partir daí, a gente vai estar montando e vai estar realizando várias ações no combate à dengue. Agora passa a palavra para a Daniela, né, que vai falar para a gente sobre o seu trabalho também e apresentar aí para as pessoas que estão acompanhando. Boa noite, Adriano. Boa noite, né, todo mundo que está aí nos acompanhando. Assim como a Alda disse, agradeço o convite para a gente estar aqui hoje falando de um assunto tão necessário, né? A dengue está aí o ano todo, mas esse período, né? Todo ano é um período sazonal da doença. A gente vem aí a partir de um período muito chuvoso, com altas temperaturas, então é o momento que o mosquitinho gosta, né? Então a gente tem muito o que falar sobre ele aqui hoje. Meu nome é Daniele. Estou como coordenadora da Vigilância em Saúde e estou lá desde 2018. Comecei meu trabalho lá em 2018, fiquei um tempinho em outro setor, retornei, fiquei aproximadamente 1 ano e meio fora, mas já são aí aproximadamente 6 anos de vigilância em saúde. Não sou filha de Itamandiba, mas já me considero uma, né, nesse tempo aqui. Itamandiba acolhe tão bem, né, as pessoas. Exatamente, muito bem, todas as pessoas, isso aí é indiscutível. E estamos aí, né, combate às doenças, cada ano cada período uma, e agora a dengue chegou chegando. Nossa. Né, o mosquito tá aí, ele quer vencer essa batalha, a gente não pode deixar isso acontecer, e a gente precisa trabalhar muito e não sozinho, porque não tem como ser um trabalho apenas de vigilância, apenas de Secretaria de Saúde, apenas de Prefeitura. É um trabalho que o combate do mosquito, ele só é feito se a gente trabalhar junto com a população. Verdade. Então tem que ser um trabalho em conjunto para a gente vencer essa. Eu acho que quando fala de saúde, né, saúde
da gente, né, e do próximo, a gente tem que se solidarizar com isso, né? Fazer a nossa parte e fazer a parte de todos, né? Uma cidade limpa, uma cidade bonita, né? Não jogar copo na rua, que isso também traz muito problema, né? Vamos falar aqui um pouquinho, Alda. O que mudou, né, da pandemia, né? Tivemos a pandemia, agora a dengue. Os casos da dengue antes, como é que está agora a situação da Manaíba hoje? O Adriano, comparado com o antes nós passamos por a pandemia do Covid, Certo. focamos no Covid, e aí a dengue, trabalhamos dengue também, mas a dengue estava controlada. Também por quê? Porque nós tivemos um período escasso de chuva. Então, com a escassez da chuva, retardou um pouco esse ciclo, porque geralmente esse avanço da dengue, a gente tem geralmente novembro, dezembro, que são os meses que a Daniele está aqui, ela pode complementar, melhor que são os meses que dá mais casos. Então, antes disso aí, o número de casos de dengue era praticamente... A dengue ela nunca deixou de existir. Sempre existiu, né? Sempre existiu. A gente, às vezes, fala-se pouco dela pela situação controlada. Mas, como eu disse, né, de 2018 até agora, 2024, eu nunca vi uma situação igual a essa que estamos enfrentando. Tivemos no estado de Minas Gerais, em 2016, eu não me recordo, foi 16 ou 17. Eu acho que foi 16, não vou dar 100% de certeza, que o estado de Minas Gerais entrou numa situação bem delicada em relação à dengue. Mas depois disso, esse ano está sendo um ano diferenciado. A gente está com muito caso. Hoje são 19 de janeiro. Desde o dia 1º até hoje, já ultrapassamos 80 casos positivos de dengue. Temos 2 casos positivos de chikungunya. Nossa. A chikungunya também tá chegando aí, devagarzinho já vem, né? Aos poucos. O mosquito transmissor é o mesmo, é o Aedes aegypti. O negócio, a diferença, né? É só o tipo do vírus que tá ali dentro do mosquito, o vírus que ele tá carregando. Mas é isso, eu não vi ainda nenhuma situação como essa nos anos anteriores. Para você ter uma noção, a gente tem hoje focos de Aedes em todos os bairros da cidade. Não tem essa de que o bairro tal tem mais, o bairro tal tem mais. Não. É em todos os bairros da cidade. Tivemos também recentemente, semana passada, se eu não me engano, a gente fez uma pesquisa de amostras, né? Fizemos a pesquisa, se eu não me engano, dentro de 32 amostras, a gente teve 28 positivas para dengue. 28, porque às vezes nem sempre o mosquito que você tá vendo, ele tá contaminado. Então, às vezes o mosquito tá aqui me picando, mas a mosquita, né, que é a fêmea quem transmite a doença. Então, às vezes o mosquito que tá ali te picou e às vezes tu contraiu a doença, não teve nada, porque aquele mosquito não tá carregando a doença. Mas dessa vez a gente tá com índice de infestação altíssimo. Eu não entendo muito bem disso, é bom a gente conversar com quem entende, para a gente entender um pouco, né? Um mosquito, ele picou você, te contaminou, ele pode picar ela contaminar também? Exatamente, é assim que acontece a transmissão. A mosquita, né? O mosquito fêmea me picou e eu estou contaminada, então ele vai transmitir. Acabou de me picar, foi picar ela, vai transmitir para ela. Por isso, o que é importante? O que a gente faz para prevenir a doença? Uso de repelente. O que acontece? Se eu usei o repelente, o mosquito não vem até... Quando ele chegar em mim, ele não vai me picar. Então, se eu estou contaminada e estou de repelente, eu estou evitando que o mosquito me pique para transmitir para outra pessoa. E se vocês também estão de repelente, se ele me picou e vai até vocês, quando chegar em vocês estão de repelente, ele não vai picar vocês. Então, por isso que a gente tem que conversar muito, a gente tem que orientar muito e incentivar muito o uso do repelente. Porque é uma doença, porque ou a gente acaba com a larvinha, com o ovinho, com o mosquito antes de virar um mosquito adulto, ou então é o uso do repelente para a gente evitar, cortar essa cadeia de transmissão, né? E, Alda, quando a gente fala assim, o médico, né, ele está afastado, está contaminado, não é um médico, né? Como assim, né? O médico também é uma pessoa normal que trabalha, né, e fica
vulnerável a todos esses casos, né? Então, o doutor... Um abraço, doutor Henrique, que está acompanhando a gente com certeza, né? A gente espera que melhore o mais rápido possível. É para você ver, né, Adriano, que o mosquito não escolhe quem que ele vai picar. Então, é responsabilidade de todos, se cuidar, limpar o seu lote, fazer um trabalho mesmo de prevenção e de cuidar. Porque a prevenção, o que é a prevenção? É não deixar o lixo acumulado lá, é não deixar o lote sujo. Então, assim, com isso, a gente tiver com essas medidas, eu consigo reduzir o número de mosquitos circulando. E com isso, eu consigo reduzir o número de casos. Mas não é um problema que só a prefeitura. Ele não depende só da prefeitura. É da população em geral, né? Então, problema que, por isso, a gente está aqui pedindo à população, mais uma vez, que todo mundo se cuide, todo mundo tenha conscientização do descarte certo do lixo, tem os dias certos que o lixo passa, que o caminhão do lixo passa. Então, assim, a gente ter esse cuidado e essa responsabilidade também, porque não é só responsabilidade dos órgãos públicos, nós também somos corresponsáveis, entendeu? E a partir do momento, se a população achar que é responsabilidade só da secretaria e não fazer a parte dela, nós podemos fazer mutirões aí à vontade e não vamos resolver o problema. Muitas pessoas podem pensar assim, fazer um alarde, né? Exato. Saiu até se eu não me engano, na rede de Record, né? De Minas, né? A reportagem, o vídeo que o Luiz Fernando fez, né, alertando as pessoas, porque tem que alertar mesmo, a situação está grave, né, Daniela? Com certeza. E foi, se eu não me engano, até o Ministério da Saúde que lançou uma campanha, há anos atrás, onde o slogan da campanha é o seguinte: é você tirar 10 minutinhos do seu dia. Quanto tempo hoje a gente passa e a gente perde na frente de um celular, com rede social, lendo bobagens, vendo vídeos. Tira 10 minutinhos do seu dia. Com 10 minutinhos você vai até o seu quintal, você confere seus vasinhos das suas plantas, né? Então, com acúmulo de água, coloca uma areia. A vasilha de água do cachorro, ali tá com água, troca a água todo dia, a água não tá ficando parada. Mas às vezes o que é o interessante fazer? O que a gente recomenda? Lavar, passar uma bucha, porque às vezes ali nas paredes da vasilha do cachorro, do gato, né, dos animais de estimação, pode ter até ovinho do mosquito, pode estar alojado ali, pode estar escondidinho. Tampa a caixa d'água, os reservatórios de água tampados, latões de lixo tampado. Então, assim, são coisinhas pequenas que com 10 minutinhos do nosso dia a gente consegue verificar dentro da nossa própria casa. A prefeitura faz a parte dela, a gente de endemias fazem a parte, faz um trabalho muito bem feito. Mas, como eu disse no início, não adianta a gente fazer sozinho. Cada um tem que fazer a sua parte. Tem que ser coletivo. Tem que ser um trabalho coletivo, né? Os lotes sujos, né? Inclusive, a gente já tem aí circulando nas redes sociais o vídeo que o prefeito fez. O Luiz Fernando já anunciou sobre, a partir de segunda-feira, dia 22, os lotes sujos encontrados. A gente está recebendo, assim, denúncia demais da conta. E até ontem, as denúncias, como que elas eram feitas? A gente recebia as denúncias, tanto a vigilância quanto o setor de fiscalização de posturas também, né? Que são 2 setores de fiscalização que trabalham em conjunto para poder resolver esse tipo de situação, atender essas solicitações. O proprietário do lote, ele era notificado, a gente conversava, a gente dava um prazo, poxa, limpa pra gente, daqui tantos dias a gente volta, a gente chegava lá, nada, a situação não se resolvia. Então agora não tem isso mais, não tem mais a conversa que a gente sempre teve, porque o conversar e o avisar, isso já foi feito muitas vezes. Muito tempo que tá falando isso, né? Há muitos anos. Então, a partir de segunda-feira, fiscal chegou para o proprietário, já vai ser multa de cara. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas já me multou de cara. Não é de cara. Não é, porque você já está sendo avisado há anos e anos e anos. E, infelizmente, são sempre as mesmas pessoas. Então, as pessoas já estão carecas de saber. E quem tem lote sabe a situação que ele tá. Não adianta você falar, eu tenho um lote, eu não sei se tá sujo, eu não sei. Não, todo mundo sabe como que tá a situação do seu. Então a gente ainda tem aí, sexta-feira já tá chegando ao fim, o pessoal ainda tem sábado e tem domingo pra correr atrás de limpar. Eu fico pensando, eu falo isso na rádio direto, se a pessoa tem um lote, né, que avaliado 70, 100 mil reais, e que custa a pessoa tirar 100 reais, 150 reais e pagar uma pessoa, né, e deixar o trem limpo e resolver o problema, né? Sabe o que já ouvimos? Pode multar. Sai mais barato do que pagar alguém para limpar. Porque infelizmente, a questão não é só a dengue.
É saúde escorpião, pública. Exatamente. Né? Vários animais, cobras, né? Que pode entrar na casa das pessoas. Eu já vi várias fotos. Tem gente que manda foto lá pro WhatsApp da rádio. Olha, reclama aí, Adriano, fala aí que tá acontecendo isso. A gente faz um apelo, né? Mas não surte efeito. Porque o caminho é esse aí, é achar e notificar mesmo, né? E também, assim, pedra é uma coisa que a gente está batendo há anos, a questão que a responsabilidade, o usuário também tem que ser responsabilizado, né, Adriano? Porque a partir do momento que ele não é responsabilizado, eu acho que, infelizmente, o brasileiro só acorda para as coisas quando mexe no bolso. Infelizmente, é uma cultura que não deveria ser, mas infelizmente acontece isso, das pessoas só se atentar quando vai mexer no bolso. Então, por isso que a prefeitura tomou essa medida, que a partir de agora, de semana que vem, já vai multar mesmo. Então, a gente continua aí por causa dessa situação toda. A prefeitura lançou um edital. Estamos contratando mão de obra, né, Dani? Nós estamos contratando 20 auxiliares de serviços gerais. Para, a partir de segunda-feira, a gente começar um trabalho de mutirão. Então, assim, nós vamos alinhar esse trabalho com a atenção primária também, para a gente fazer uma divulgação, Adriano, sabe por quê? Porque nós precisamos também conscientizar para as pessoas não colocarem o lixo antes da hora na rua. Isso. Porque senão a gente aumenta mais um problema que a gente cria, entendeu, né, Dani? A Dani já trabalhou outras vezes no mutirão e ela tem essa experiência. Então, a gente está aqui também para falar do mutirão que vai fazer, mas também para pedir a colaboração da população para nos ajudar nesse sentido. A gente precisa da população. Vocês vão alertar as pessoas nas ruas? Sim. Quando vai acontecer esse mutirão? A partir de segunda-feira a gente vai começar o trabalho. Quando a gente diz, segunda-feira já começa o mutirão, mas é toda a ação. Então, a partir de segunda-feira, os agentes de endemias, né, a gente vai pedir também os agentes de saúde a ajuda nisso daí, para divulgar todo o cronograma e a colaboração do pessoal para isso, para não passar o caminhão, depois que passar, você colocar o seu lixo. Porque senão a gente não sai do lugar. Passou ali, o caminhão tem que voltar. Aí o outro volta de novo. Dessa forma a gente não evolui, a gente não sai do lugar. E a gente vai começar o mutirão, a gente vai começar ele pelo bairro Bom Jesus, que hoje é o bairro de maior incidência de casos. A gente não consegue afirmar se é o maior local, se é o local onde tem maior número de mosquito. Porque é o seguinte, às vezes você mora lá e você trabalha aqui. E aí? Você foi picado lá ou você foi picado aqui? Mas como a gente não consegue saber onde você foi picado, a gente vai pegar a partir do endereço de residência da pessoa. Então, hoje, o bairro de maior incidência é o Bom Jesus. Então, a gente tem esse levantamento de dados, todos os estabelecimentos de saúde, né, que fazem os exames, tanto de serviço público quanto privado. A gente, né, deu resultados, imediatamente a gente pede a colaboração para entrar em contato com a vigilância, porque a partir do momento que entra em contato, a gente consegue saber o perfil epidemiológico do município. O que adianta a gente saber, tem dengue, tem dengue. Tem dengue onde? Tem dengue em qual faixa etária? Como é que tá? Tá sendo mais criança? Tá sendo mais idoso? Tá sendo mais... Como que tá essa situação? Como é que tá o perfil? E pra gente nortear o nosso trabalho. E eu, né, dando uma coisa que é interessante, Adriano, falar, porque a dengue antes, ela era urbana. E hoje nós estamos tendo dengue na zona rural. Isso que eu ia te perguntar sobre isso. Dani? Então, inclusive, os nossos 2 casos positivos de chikungunya são da zona rural. Os 2 casos que nós temos não são da cidade. E esses 2 casos aí que tem dengue hemorrágica, como é que está a situação dos pacientes? Está controlada ou está muito grave a situação? Dengue hemorrágica, um paciente. Um paciente. Isso. Eu não sei, eu não tive mais notícias até onde eu fiquei sabendo, estava estável, né? Esse paciente está estável, da dengue hemorrágica. Isso. E outra coisa também, né, que é muito importante a gente alertar o pessoal e pedir também a colaboração, receber muito bem o agente de endemias. Isso. Né? Às vezes, para quem não sabe, né, alguns conhecem como agente de endemias, ou a CE, ou muita gente fala o pessoal da dengue. Então, infelizmente, a gente tem na nossa população muitas pessoas que não gostam de receber o agente em casa. E o agente está ali para fazer o trabalho dele. Ele não está entrando em nenhuma residência para fiscalizar nada. Não é para reparar a sua casa, ver o que está limpo, o que está sujo. Ele está entrando ali para fazer o seu trabalho. E o que é o trabalho dele? É o tratamento focal. É ver ali, eliminar a
possibilidade de um foco de dengue. A gente fica até chateado, né, Alda, que a gente escutou esses dias, o seguinte, por que não faz esse trabalho o ano inteiro? O trabalho, ele é feito o ano inteiro. Mas é feito. Passa sempre na casa, sempre. Exatamente, um trabalho que não é fácil, é um trabalho que às vezes assim a gente, né, tá aí reclamando de calor, do sol quente, igual tivemos aí período de ondas de calor altíssima, o agente tá ali andando de aproximadamente 8 da manhã até 4 da tarde, no sol quente, de casa em casa, mochilinha nas costas, com material, porque ele tem que carregar material, porque às vezes ele vai entrar dentro de um lote, tem que calçar uma bota, uma calça, porque camisa de manga, né, chapéu, então é um trabalho que, assim, eu admiro muito, é uma equipe nota 10 que a gente tem, mas infelizmente ainda tem pessoas que são muito resistentes, às vezes não abre a porta, aí quando chega na casa do vizinho, fulano tá ali, tá? Mas ele não abre a porta, não. Ou então, na hora que entra, eles falam assim, não precisa de olhar não, que a minha casa tá limpa. Isso. Não é questão de estar limpa ou não, eles vão com o produtinho deles, com o veneninho deles, colocam lá no local, porque qualquer chance de desenvolver, qualquer foco ali mesmo eles eliminam. A gente chama de tratamento focal. O ano inteiro existe esse tratamento pra quê? Pra gente não ter o que tá acontecendo agora. Mas não adianta, a gente tem uma equipe lá de 20 agentes não vai conseguir fazer sozinho o que uma população inteira deve fazer. Às vezes as pessoas também pensam o seguinte, não, vai entrar na minha casa e vai ver que a minha casa está bagunçada. Ou a gente não quer saber se a sua casa está bagunçada, não. Aí quer ver só o quintal. Se é simples, né? se não é tá o que você tem, normal. você não tem, tá nem aí para isso. Ele só quer fazer o trabalho dele. Aqui chegou até um comentário aqui, a Valdete Oliveira colocou o seguinte, o que fazer quando você cuida do seu quintal e ao lado da sua casa tem um lote sujo? Lamentável, meu filho teve dengue, né, e quando tinha 6 anos de idade. Hoje ele tem 14 anos, ou seja, 8 anos e hoje sofre com o mesmo problema. Né? Acabou de falar sobre isso, né? Exatamente. Você limpa, o vizinho não limpa. As denúncias, elas... Por isso que a gente bate na tecla e fica até repetitivo, porque é um problema, né, Adriano? Porque eu dependo do outro, o problema não é meu, o problema é nosso. É nosso de todos. Né? Entendeu? E aí fica repetitivo, mas não tem outro, pública, não tem outro meio. Meio é esse. Não inventaram, não eliminaram o mosquito aí ainda, né? Então, qual que é o meio? É a prevenção. A prevenção. E se você tem um lote sujo, né, ao lado da sua casa ou de qualquer outro local, denunciar. Então, é na ouvidoria que a gente pede para a pessoa entrar em contato pelo 3521-3181. Tem a forma por e-mail também, ou então pela plataforma. É só entrar no site da prefeitura, só jogar no Google, Prefeitura Itamarandibá. O primeiro link já é a Prefeitura de Itamarandibá e lá tem um local que é escrito ouvidoria. A denúncia ela é anônima. Se você quiser manifestar seu nome, você vai falar. Se você não quiser, é só você colocar como anônima. Da ouvidoria, ali aquela denúncia, depois ela já cai para vigilância e como a gente já comentou, o prefeito já falou, a partir da próxima semana é multa. E agora, com essa dificuldade ainda que está tendo agora, né, de transferência, se um paciente precisar de transferência, está complicado, né, Alda? Complicado, né, Adriana? A gente orienta o seguinte, os primeiros sintomas de dengue, a pessoa deve procurar a unidade básica de saúde dela, que é a porta de entrada dela lá. Vai ser avaliada pelo médico da unidade básica, se necessário, se ele vê que precisa de uma hidratação, porque geralmente o tratamento da dengue, o doutor Henrique não pôde estar aqui, que ele que estaria falando sobre isso, geralmente é hidratar. A pessoa tem que... É muita água, né? Então, é muita água. Aí o doutor Henrique estava falando isso esses dias lá com a gente lá, dengue tem que se hidratar já, mas eu nem imaginava que ele estava com dengue ainda, e ele falando a questão da importância de se hidratar, mas se vier a complicar, tem que ir para o hospital e no hospital internar. Esse paciente mesmo que estava internado no hospital municipal, chegou a solicitar a transferência para ele e nós não conseguimos. Tanto que, graças a Deus, ele evoluiu para uma melhora e aí ele pôde manter ele aqui, graças a Deus. Sábado, a gente acompanha o SUSFAS, a Santa Casa não tinha um leito. Todos os leitos ocupados. Então, assim, a gente fica muito receioso mesmo nessa questão, Adriano, porque nós já temos um problema com vagas
Isso é diariamente. Se você vê as pessoas, a gente tem dificuldade para conseguir uma vaga num hospital para fazer outros tipos de cirurgia, outros tipos de tratamento. Imagina se a gente se sobrecarregar esse sistema, ainda mais com dengue, o que é que a gente vai fazer? E hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe boa em Itamarandibá, tanto no hospital municipal quanto no hospital de Itamarandibá, uma equipe médica. Mas nós sabemos que nós, o município de Itamarandibá, não tem capacidade ainda para cuidar de casos graves. Nós não temos um CTI ainda. Então, é de suma importância esse cuidado mesmo e essa questão da orientação de cada um cuidar do seu, entendeu? A gente está careca de saber, né, como a gente tem que se cuidar, né, quais são os sintomas, né, da dengue, porque ela se confunde muito com uma doença viral, né? A gente estava achando que ele estava com gripe, mas não era gripe. Ele começou a ter muita dor no corpo. Porque a diferença é a dor no olho, isso que dá uma dor no olho, né? Dor de cabeça. É uma dor... Não sei nem o nome exato como que fala, mas é uma dor de cabeça muito intensa, uma sensação de cabeça pesada, de você não conseguir olhar para a luz, que a cabeça dói, e muita dor no corpo. Algumas pessoas, febre também, febre. Algumas pessoas apresentam manchas pelo corpo. Eu já tive dengue, eu não tive manchas pelo corpo, certo. Mas uma dor que a gente não aguenta, a gente não vale nada, a gente não consegue. Você se sente impotente, incapaz, porque dói, tudo que você entra dói, as costas dói. E dizem que a chikungunya ainda é pior, que a chikungunya dói as articulações, que dói tudo. A própria ouvinte estava falando aí, né, Adriano? É uma questão que você tem dengue e você costuma ficar com esses sintomas, essa dor araiada pelo corpo por muito tempo. Prolonga. Eu tive um tio que ele teve dengue e ele, coitado, ele teve muita dor mesmo. E não foi naquele período só. Certo. Ele ficou por um longo período tendo muita dor no corpo, dor nas articulações e dor intensa. Então, assim, tem casos que a pessoa fica tendo sintomas. Principalmente com aquela sequela ali sempre, uma dor que não passa. É a mesma coisa do Covid. Quem pegou Covid, tem as pessoas que falam que tem alguma coisa, né? Jeito, né, Adriano? A pessoa reage de um jeito. Por isso que a gente fala assim, a dengue a gente já viu que hoje ela não é uma coisinha qualquer não, porque a dengue hemorrágica é muito séria. E a pessoa que já teve dengue ser contaminada de novo, ela é mais preocupante ainda, porque a chance dela desenvolver, assim, eu não sou médica, não tenho esse conhecimento todo, mas a chance dela ter uma dengue hemorrágica é maior, né, Dan? Com certeza. Então, assim, é por isso que é tão preocupante. Eu não sei se cientificamente isso existe, mas esses mosquitos, ao longo do tempo, eles vão criando mais resistência, mais força, né? Exatamente, tem vírus, vai mudando, né? Parece que eles vão evoluindo. Porque na pandemia a gente sofreu isso, o Covid foi mudando e veio mais variantes, né? Exatamente. Inclusive, eu imagino que talvez, sem ser na próxima semana, na outra, a gente já vai conseguir resultados para saber qual tipo de vírus, de variante, né? Qual tipo de vírus que a gente tem circulante aqui no município. Que a gente vai fazer, a partir das análises, né? Do exame de sangue mesmo do paciente, a gente via a análise para a diamantina, e eu acredito que sem ser nessa semana, na próxima semana, na outra, no máximo, a gente já consegue esse resultado. Falando mais um pouco aqui sobre limpeza, eu acho que a educação é tudo, né? E a gente vê que tem muitas pessoas que têm falta de educação, né? Tipo, eu tenho na porta da minha casa, né, uma lixeira, mas a lixeira ela é aberta, né? Infelizmente, eles passam e jogam lá, né? Aquela vasilha de sorvete, né? Sem proteção nenhuma e joga lá, né? Depois eu tenho que ir lá pegar e colocar na sacolinha. O que custa, gente, quando você for na sorveteria, pede na sacolinha, coloca no bolso, né? Quando você passar perto de uma lixeira, coloca dentro da sacolinha, fecha, que aí evita de ficar enchendo de água, né, durante esse período chuvoso. E com essa onda de calor, né, chuva e calor, é um ambiente propício. É o ambiente que ele gosta. Então, assim, ele tá favorável para ele, e se a gente não tiver esse cuidado,
por mais que a gente tenha trabalho de conscientização, mas se a gente não tiver a colaboração, igual eu já falei, da população, é um trabalho de formiguinha mesmo. E a gente trabalha e não vê resultado, né, Dani? Exatamente. A Dani é meio desmotivada, é assim, ela conta a história e ela fala, porque nós tivemos uma experiência no passado de fazer a limpeza da cidade. Ela foi lá, fez o vídeo do lixo. Ela voltou uma semana, ela pode contar aí. É complicado, né, gente? Esse vídeo, ele tá no Instagram da prefeitura e no Instagram da Secretaria de Saúde. Foi em março do ano passado, se eu não me engano, final de março. A gente fez uma limpeza, fizemos um mutirão, e não foi mutirão dentro da cidade. A gente limpou ao redor. Anel rodoviário, as chegadas, saída, isso, saída pro Socorro, saída pra Penha. E tava terrível. Tava terrível. Saída ali pro contrato, fomos tirar. Foram, Adriano, mais de 60 caminhões de lixo. Aí fomos lá antes, fizemos um vídeo da situação antes. Fomos durante a limpeza, fizemos outro. Deixamos as imagens guardadinhas. Se eu não me recordo bem, mas o vídeo tá no Instagram, tanto da Prefeitura quanto da Saúde, está lá para quem quiser conferir. Se eu não me engano, foi de uma semana, 10 dias depois, voltamos. Tava tudo lá de novo. Ah, pelo amor de Deus, hein? É enxugar gelo, né? Sim. É isso que... Não é? É a mesma coisa, você pegar o dinheiro e, é um dinheiro público que tá... Mas agora com essas câmeras que tá tendo pela cidade, dá para identificar quem tá jogando lixo, resto de construção? Consegue, né? Consegue. Eu não sei dizer a respeito, né? Porque já pode totalmente da minha área, mas a gente consegue sim. Fica de olho aí, Michel. Só pode estar sendo observada. Então, assim, é difícil. É difícil, às vezes, igual a Alda falou, desmotiva, por isso que a gente faz. Mas, assim, a saúde, por isso que eu falei, a saúde é desafiadora, Adriano, porque você sempre vai ter algum empecilho, alguma coisa que você sempre depende do outro. Infelizmente, a gente não tem uma autonomia para falar, isso aqui eu resolvo. Sempre você vai esbarrar num outro... com o outro lá. Então, assim, por isso que eu falo, Adriano, que todo lugar que a gente for, é equipe. O trabalho, quando eu falo com as meninas lá na secretaria, nós trabalhamos em equipe. O meu trabalho só vai ter uma efetividade se o trabalho dela for dependendo do outro. Então, a gente depende da população. Hoje nós dependemos muito da população para a gente combater a dengue. Isso. A realidade é essa. Então, nós temos essa plena certeza disso, que se nós não tivermos a colaboração da população, nós vamos fazer mutirão, vamos fazer tudo e nós não vamos conseguir vencer essa batalha aí. Perder para um mosquito. É complicado. Difícil, né? A área nobre da cidade, nós estávamos falando aqui também, precisa tomar cuidado com as piscinas, né, Dani? Exatamente. Às vezes o pessoal acha, né, que às vezes os bairros que têm um poder aquisitivo menor, às vezes acha que o problema está ali. Mas isso não tem nada a ver com condição financeira, porque a gente encontra, às vezes, nos que têm melhor condição, os maiores problemas, porque são donos de mais lotes. Então, são mais áreas sujas, piscina, que às vezes as pessoas não fazem tratamento, não limpa. E assim, igual você comentou, né, agora há pouco, sobre, a gente não sabe, né, cientificamente como que é a situação, mas parece que vai evoluindo. Já foi o tempo que todo mundo falava que o Aedes aegypti gostava de quê? Água limpa. Hoje não tem isso mais. Hoje a gente encontra foco em água limpa e água suja. Então, assim, é fazer o trabalho. Tem a sua piscina, é ali você fazer a sua parte de tampar, de cuidar, de evitar o problema. Porque se você está assumindo o risco, que você não quer resolver aquele problema dentro da sua casa, o mosquito não vai picar só você. O mosquito vai picar seu vizinho. Então, é um problema de saúde pública, é coletivo. Se fosse só você fazendo e você está se prejudicando, o problema é seu. Mas não é só dessa forma. Prejudica todos ao redor. Esse vírus, essa contaminação aí, não é como o Covid, né? Tipo assim, uma pessoa pegou, né? Foi contaminada com o mosquito da dengue, ela pode infectar alguém de casa ou não? Só se um mosquito picar a pessoa contaminada e depois picar a outra pessoa. Mas por saliva, por gotícula, por contato, não. É só o mosquito é o vetor. Então ele veio aqui, me picou.
eu estou, né, eu já estou contaminada, veio outro, me picou, ele vai e leva para você. Tem isolamento também para essas pessoas? Não, só por isso que eu acho que é tão importante quem está contaminado usar o repelente. Porque se ele... Porque o mosquito não gosta de cheiro, não, né? Não. E tem uns repelentes que são cheirosinhos. Então, assim, porque não gosto de repelente porque o cheiro não é legal. Não tô querendo cheiro legal, a gente tá querendo sentir dor, a gente tá querendo dor de cabeça, dor no corpo, principalmente as crianças, porque é algo tão terrível. E né, pra quem é pai e mãe, né, a gente sempre pensa nos... Eu sou mãe, então eu penso no meu pequenininho em primeiro momento. Quem tá nesse calor da que já usa protetor solar, ele inibe ou não? Não. Ele não funciona como... Não sei te informar, para falar a verdade. Certo. Eu acredito que não, porque nunca saiu nada a respeito disso, né? Não vou te dar 100% de certeza, mas eu acredito que não, porque o incentivo é sempre repelente. Eu nunca vi nada do incentivo ao protetor também, certo. Né? Mas aí, no caso, usar os dois. A Marinéia Fagundes colocou mais uma vez aqui falando sobre os lotes. Aqui do lado da minha casa tem um lote e o pessoal está usando para jogar lixo. E já está virando, né, um ninho de ratos para dentro da minha casa. Inclusive, a minha filha já foi picada por cobra vindo de lá. Então a situação é complicada, gente, a questão de lote, né? E eu estava conversando outro dia, batendo um papo na rua com os amigos. Eles falaram uma coisa sobre isso, mas não sei se funciona, né? Ô, seu Adriano, por que a prefeitura não manda limpar o lote e depois manda a cobrança através do IPTU daquela pessoa? Tem como fazer isso ou não? Não sei te informar. Como já é outra Você pode coisa, estar usando essa porque forma, né? Essa parte de IPTU, se vir essa cobrança posterior, isso já foge ali do meu trabalho. Então, às vezes eu fico com medo de te afirmar alguma coisa, mas seria uma ideia legal, né? Ou então você não tá achando o proprietário, coloca uma plaquinha de vence ali, ó. Vence aqui. Rapidinho aparece. Rapidinho. Porque a gente, né, a gente tá numa cidade pequena e acaba que todo mundo conhece todo mundo e muitas das vezes a gente sabe quem são os lotes. E às vezes a gente liga, entra em contato, a pessoa fala, não é meu, não. Nesse caso que a Marinéia está falando, ela pode passar para a gente o endereço, tudo certinho, ou ligar tanto na ouvidoria quanto ligar na vigilância e passar o endereço para a gente, porque aí a gente vai investigar, porque pelo IPTU, lá na prefeitura, se esse lote for registrado, eu vou descobrir quem que é o dono. Então aí a gente consegue notificar o dono. E pode fazer também denúncia anônima, né? Não precisa se identificar. Tem medo, eu vou falar aqui, vai dar bagunça com o meu vizinho aqui. Então assim, hoje pela localidade, a prefeitura consegue localizar. A gente precisa de dados mínimos, porque às vezes a pessoa fala assim, tem um lote, o nome da rua, não sei, não sei. Não, a gente precisa. Alguns lotes, se estiver registrado, a gente consegue identificar, né? A gente, pelos sistemas da prefeitura. Mas o ideal é que a gente saiba pelo menos o nome. É o lote do Zé. Que Zé? Eu preciso ter um mínimo de informação para eu ir atrás do Zé, ele, né? E aproveitando a oportunidade também, a gente vai ter também, em breve, se Deus quiser, o Fumacê. Fumacê, né? A gente ouve muito, sempre, mas por que não traz Fumacê? Cadê o Fumacê? Cadê o Fumacê? O Fumacê, o liberado pelo Estado, a gente só consegue quando a gente tem uma alta incidência de casos. Certo. A gente precisa A gente tem uma incidência de 300... Eu esqueci como que é o cálculo, mas eu acho que são 100 casos por 100 mil habitantes. É mais ou menos isso. Então, agora, como a gente já chegou nesse marco, a gente vai conseguir trazer o Fumacê. E como é um inseticida, né? Ou é um carro com uma bomba motorizada num veículo que se passa na rua com esse inseticida, porque não é qualquer ou caso que a gente consegue, e nem é aconselhável, a gente só consegue dessa forma quando não tem outros recursos. As pessoas têm que fechar as casas, isso dá um problema na saúde de pessoa ou não? Não é prejudicial à saúde não, tá? E sobre as casas, a gente ainda tá guardando as orientações do Estado, porque aqui a gente faz o bloqueio é o mesmo inseticida que é usado no Fumacê, porém em concentrações diferentes. O Fumacê, né, conhecido como Fumacê, ele é o quê? É o inseticida numa bomba dentro de um veículo. O carro vai passando na rua e pulverizando o inseticida. O bloqueio, que é realizado pelos agentes, pela equipe da vigilância, é um agente de endemias, é um ACE, com uma bomba costal.
Então, é o mesmo veneno. E dessa forma, aí é com a casa fechada. O pessoal entra só nos quintais e a casa fechada. É até interessante também, eu acho, a gente explicar isso, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem. Então, a partir do momento que a gente tem um caso positivo numa residência, a gente abre um raio de 150 metros daquele ponto positivo, aí a equipe vai para fazer essa pulverização. A gente às vezes não consegue, a gente teve um grande empecilho aí, finalzinho de dezembro, quando os casos começaram a aparecer, e na semana retrasada também. Porque quando tá um período chuvoso, qualquer neblinazinha que tiver, a gente não consegue, porque ele fica no ar. Então, se tem qualquer umidade que tem, acaba a eficácia dele. Então, mas aí com a forma no carro, a gente otimiza mais o trabalho, porque ele vai passando e uma concentração maior vai jogando para todos os cantos. Então, se Deus quiser, a gente já vai conseguir ir para breve. A gente já fez essa solicitação, a gente estava tentando a aquisição, porém está até difícil conseguir comprar para a gente ter aqui, porque está todo mundo querendo comprar. Então, a lei da oferta e procura, os valores lá em cima, está difícil de conseguir. Então, a gente tem essa oportunidade de conseguir através do Estado. Mas agora a gente está guardando a resposta deles. Isso. Muita gente tem mania de se colocar até vejo nas redes sociais. O Luiz Fernando é o prefeito da construção, não preocupa muito com saúde. Ao contrário, ele é muito preocupado com essa questão de saúde, né? Um pouco do assunto. Quando eu, que sou funcionária há 24 anos na saúde, a gente vê uma evolução ao longo dos anos. Melhorar, gente, isso é um processo. Então, a gente sempre vai estar nessa busca. É uma busca contínua de sempre melhorar. Por quê? Porque cada vez mais a gente precisa, aparece mais demanda, aparecem tecnologias novas aí, e acaba que a medicina, a saúde acompanha esse... E a cidade está crescendo, a cidade não é aquela cidadezinha pequena como era antes, né? Assim, quando a gente fala de Itamarandibá há 24 anos, quando eu comecei a trabalhar, que tinha 2 equipes de saúde da família, a gente não tinha nem médico lá no PSF que completava a equipe, e você vê hoje que nós temos 12 PSFs, nós temos um CAPS, nós temos um EMAD, temos um CEM, um Centro de Especialidade Médica. Aí você imagina que antes, isso não muito distante... Precisa de 24 anos atrás. Isso eu falo quando eu cheguei, há 6 anos atrás. A pessoa tinha de ir, Adriana, precisava de uma consulta com cardiologista ou um ortopedista, era Diamantina. E era uma tristeza para a gente ver aquelas pessoas sentadas na porta da catedral em Diamantina. Elas consultavam, não tinha lugar de ficar, e você ia em Diamantina, estava o pessoal de Itamarandibá sentado na beira da praça lá da catedral em Diamantina. Então, assim, falar a saúde está ruim, assim, melhorou muito. Eu acho assim, as pessoas que às vezes falam isso não vivenciaram um momento atrás. Ou não querem ver o que está acontecendo. Então assim, a gente tem noção, a gente vai ser... Isso é uma busca constante da melhora. Então, assim, nós não estamos parados, tanto que, a partir de 2 de fevereiro, Itamarandibá agora é polo de micro, juntamente com Diamantina. Então, assim, o Estado já conseguiu nos enxergar como nós somos resolutivos. Itamarandibá resolve 80% dos casos de problema de saúde do município. Itamarandibá resolve. Tem 20% que nós não conseguimos resolver. Por quê? Porque nós não temos capacidade instalada, que são coisas que exigem alta complexidade, que tem que ter uma capacidade melhor para atender esse usuário. Porque também, não adianta a gente também, tem que ter, eu falo isso que a gente tem que ter bem os pés no chão, eu falar assim, eu vou fazer uma coisa sendo que eu não tenho capacidade. Verdade. Então, isso chama responsabilidade, né, Adriana? Eu só posso fazer uma coisa desde que eu tenha a certeza que eu vou ter um resultado positivo lá na frente. Porque eu não posso ser amador. A saúde, Adriana, ela não permite amadorismo. A gente tem que ter essa consciência e falar, a busca é constante. Todo dia a gente está correndo atrás de uma coisa.
sabemos que precisamos melhorar muito ainda para a gente ter uma saúde de qualidade, conseguir atender todo mundo, mas tem certas coisas que fogem da nossa mão. A vaga, por exemplo, num outro hospital, eu sempre falo com o pessoal, a gente manda na casa do outro. Eu não mando na casa do outro. Eu preciso da vaga. O paciente está aguardando para ser transferido. Eu não tenho essa capacidade de colocar ele lá dentro do hospital, por exemplo, lá em Diamantina. Não, hoje tem um trâmite, porque as coisas antes, as pessoas colocavam no carro, ia para a porta dos hospitais e conseguir atendimento. Se eu fazer isso hoje, Adriano, a pessoa faz um boletim de ocorrência e eu posso ser penalizada. Por quê? Porque já tem um fluxo de atendimento e eu tenho que seguir esse fluxo. Certo. Então, assim, é fácil você estar na saúde? Eu acho que não, mas é desafiador. E eu, assim, graças a Deus, eu gosto de saúde, Adriano. Amo saúde. Sempre, como eu disse para você, eu comecei na base mesmo. Graças a Deus, eu tenho um conhecimento muito bom na parte da porta de entrada lá, que é a atenção primária, até lá dentro da média, dentro da alta complexidade. Mas isso é vivência. Não é, a gente vai vivendo, vai aprendendo e vai vendo que a gente ainda tem muito desafio pela frente e tem muito que melhorar ainda, Adriano. O hospital fica pronto quando, a reforma? A reforma prevista para o hospital, para a gente fazer aquela reforma, é de 6 milhões e 700. Certo. 6 milhões e 700. Provavelmente, a gente vai gastar mais, Adriano. Porque sempre tem alguma coisa que tem que mudar. Então, eu acredito que a reforma do hospital, ela deve ficar em torno de uns 8 milhões. Então, assim, é um investimento altíssimo, mas o hospital precisava muito, agora com fundação, precisava muito mesmo desse investimento lá para a gente melhorar as nossas instalações. Nós temos um corpo clínico excelente no hospital, mas nós não temos uma estrutura atraente. A nossa estrutura é uma estrutura que é precária. Sabemos que quando eu fui para o hospital, para você ter uma ideia, assim, nós conseguimos reformar a maternidade, que era os portais tudo enferrujado, tudo caindo, e nós já conseguimos dar uma melhorada na maternidade. Você teve lá e você mesmo viu como que as instalações, a gente já conseguiu melhorar as instalações da maternidade. Mas vimos também como a chegada do hospital, o pronto atendimento do hospital é muito feio. Então, assim, precisamos, porque você já está doente. E se você chega num ambiente que é, como diz o outro, muito feio... Precário. Seu ânimo já cai, nossa, você já fica mais para baixo ainda. Mas aí, então... estamos caminhando. Quem tiver oportunidade, vai lá no hospital e vê a obra grande que está sendo construída. E para que isso? Para atender a população, dar qualidade também no atendimento. E tem previsão de quando ele vai ficar pronto, a reforma toda, não? Eu acredito, assim, que a gente está com umas 3 empresas trabalhando lá. O objetivo é entregar no final do mandato do Luiz. Certo. O objetivo do Luiz é já entregar essa obra pronta no próximo mandato. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, mas vai ser uma luta mesmo, mas é desafiador e a gente está aí para enfrentar isso e tentar colocar isso para, se Deus quiser, no final do ano, entregar essa obra. Mas sabemos que imprevistos acontecem, né, Adriano? A vontade é entregar. Se vamos entregar só Deus sabe se a gente vai conseguir, mas nós estamos trabalhando para entregar essa obra no final do mandato do Luiz. Muito bem, esse é o nosso Prosa Boa, 1 hora de prosa boa, bom demais. A prosa hoje foi boa porque a gente está falando de saúde e esse espaço, né, do Itamanadiba hoje foi importante para trazer, é uma utilidade pública, né, que estamos fazendo aqui, de levar informação sobre saúde. Vocês têm alguma coisa a falar mais? Pode falar, fica à vontade. Acho que é só incentivar o pessoal a usar o repelente. Quem está com dengue, né, muita hidratação, não ter miséria com líquido, né, se tem suspeita, se está sentindo alguma coisa, procurar atendimento médico, não ficar em casa, procurar a unidade de saúde.
tem que investigar, né? Tem que saber o que é, se é dengue, se não é, para, né, ter o tratamento adequado, receber bem os agentes de endemia nas casas e limpar os lotes, né? Isso aí. Quem for dono de lote, limpar lote. Quem não for dono e tiver incomodado com algum, que leve pra gente. Na ouvidoria, no 3521-3181, ou pela plataforma lá através do site da prefeitura. E a gente tá aí para trabalhar, tá aí para tentar resolver, trabalhando pesado, a equipe pesada. E é todo mundo junto, cada um fazendo a sua parte, é 10 minutinhos do seu dia, olhando todos os espaços dentro da sua casa, se tem água, se não tem, e vencer a batalha. Eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui hoje falando de um assunto tão sério e dizer para quem precisa procurar a secretaria. Eu estou na secretaria, Adriano, não tenho preguiça de atender ninguém. Certo. Quem precisar, eu estou disponível na secretaria, pode chegar, falar, quero falar com a Alda. Estou lá para atender, eu estou a serviço. Então, eu só queria deixar isso registrado aqui, que estou à disposição de qualquer pessoa que tiver qualquer problema. Às vezes tem alguma coisa assim que às vezes incomoda, às vezes fala com uma, às vezes não resolve. Então, procura o lugar certo, vai na secretaria, me procura, chega lá, se eu não tiver, a menina vai pegar o telefone, mas se eu tiver, pode ter certeza que eu vou atender todo mundo que me procurar. Eu estou lá a serviço da população. Nós agradecemos, Alda, agradecemos, Daniela. Obrigado pela essa presença, né, de trazer tanta informação. E dizer a você mais uma vez, gente, é um surto, é um momento difícil que Itamanadiba viver, não só Itamanadiba, várias cidades estão passando por esse momento, né? Então, é precaver, é fazer sua parte e todos juntos contra esse mosquitinho aí, tá bom? Um abraço para vocês e boa noite. Até o próximo programa que vai ser top de linha.